estamos falando sobre as manifestações de Deus. Estamos falando sobre quando Deus resolve aparecer, Deus resolve se mostrar, Deus resolve mostrar a sua face. Quando Deus fala e você sabe que é Ele que está falando. Quando Deus inunda seu coração e você sabe que Deus está perto de você. Quando a presença de Deus é percebida por você, isso é uma epifania, é uma manifestação de Deus, é uma aparição de Deus. E nós temos conversado sobre pessoas na Bíblia Sagrada, mais especificamente alguns homens, que viveram muito conscientes da presença de Deus e que viveram essas epifanias, tiveram essas experiências com Deus. Conversamos a respeito de Abraão, conversamos a respeito de Moisés. Domingo passado conversamos sobre o profeta Elias. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o rei Davi. O rei Davi, chamado de o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Na Bíblia Sagrada, Davi tem uma biografia sublinhada, escrita em caixa alta. Davi é aquele que dá o nome a Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus entra aclamado como filho de Davi. Filho de Davi. Por isso Davi é uma figura especialíssima na Bíblia Sagrada. Para você que não está tão familiarizado com a Bíblia e com a história da Bíblia, uma recapitulação rápida. Lembre-se, Deus quis formar um povo exclusivamente para si. E chamou um homem de nome Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai de casa para a terra prometida. A meio do caminho ele se estabelece com a sua família, por alguma razão, ele não chega em Canaã. E ali, Abraão tem 2 filhos, Isaque e Ismael. Pela descendência de Isaque, segue a descendência de Abraão. Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Pela descendência de Jacó, segue a descendência de Abraão. Deus havia prometido a Abraão fazer dele uma grande nação, e através dessa grande nação abençoar todas as famílias da terra. Dessa grande nação, Deus levantaria o Messias, aquele que seria, sim, o Filho de Deus, que derramaria o Espírito de Deus sobre todas as famílias da terra e abençoaria todas as famílias da terra. Então em Abraão começa essa grande nação. Abraão, Isaque, Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Um dos 12 filhos de Jacó é José. José é vendido pelos seus irmãos para o Egito. Chega no Egito e José tinha o dom de interpretar sonhos. Interpreta os sonhos, fica conhecido assim ali no Egito, até que o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar. E alguém leva José à presença de faraó. O sonho do faraó era aquele famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que José interpreta dizendo que serão 7 anos de fartura e de prosperidade. E as 7 vacas magras seriam 7 anos de escassez e de pobreza e de fome. Então que o faraó deveria aproveitar os anos de fartura e prosperidade e abundância para armazenar alimentos para o tempo da fome. De fato, isso acontece por causa da interpretação do sonho feita por José. Literalmente, o mundo inteiro come nas mãos do faraó e nas mãos do Egito. Aqui no Egito, a descendência de José se multiplica até que se torna muito numerosa. E numerosa até que surge um faraó que não honra a memória de José e vê na descendência de Abraão, Isaque, Jacó, José, aqui no Egito, uma ameaça. Esse povo aqui é uma ameaça. E escraviza esse povo até que, após 420 anos da chegada de José no Egito, Deus levanta um outro homem por nome Moisés,
que é o libertador de Israel, tira esse povo de Israel do Egito e diz: vamos seguir viagem, vamos à terra prometida, vamos à terra de Canaã. Abraão saiu rumo à terra de Canaã. É Moisés quem vai levar o povo até a terra de Canaã. Chegando em Canaã, Moisés morre. Entra em cena um homem chamado Josué, comandante militar, divide a terra. O povo entra na terra, toma posse da terra, se estabelece na terra com um modelo de governança que a Bíblia chama do período dos juízes, que você conhece na sua Bíblia. Tem um livro na Bíblia que fala juízes, é esse período. O povo acabou de chegar na terra de Canaã, tomou posse da terra, Moisés morreu, Josué morreu, Abraão já morreu faz tempo, Isaac, Jacó, José, agora é o povo aqui na terra de Canaã e tem os juízes, Sansão, Gideão, Jefté, Débora. Então você pode ler na sua Bíblia o livro dos juízes. Um belo dia, aqui na terra de Canaã, na terra prometida, o povo diz ao profeta Samuel: percebemos que todas as nações em volta têm um rei, menos nós. Nós queremos um rei também. E Deus não gosta dessa fala do povo. E Deus diz: não vai dar certo isso. Não vai dar certo ter um rei. Não é Israel que copia todas as outras nações. As outras nações deveriam olhar para Israel e deveriam receber a luz de Israel. As outras nações deveriam ser abençoadas, todas as famílias e etnias da terra deveriam ser abençoadas pela descendência de Abraão. Somente que o povo de Israel quer um rei. Deus não se agrada desse desejo do povo de Israel, mas concede o desejo. Parêntese. Não é porque conquistamos muito alguma coisa que desejamos que essa conquista é abençoada por Deus, é desejada por Deus, é aprovada por Deus. Às vezes é o contrário. A gente é teimoso e Deus está dizendo: não é legal isso aí para você, mas já que você tanto insiste nisso, então que seja. Fecha parênteses. O primeiro dos reis de Israel, nesse período chamado de Reino Unido, 120 anos, é Saul. Cara grandão, fortão, bonitão, guerreiro, metido. Saul. Ele era mais alto do que todos os homens em Israel. O mais alto dos homens de Israel tinha uma estatura que batia a altura do ombro de Saul. Saul reina 40 anos. O período do Reino Unido dura 120 anos. 40 anos com Saul, 40 anos com Davi, 40 anos com Salomão. O primeiro rei é Saul, reina 40 anos até que Samuel, o profeta, vai até Saul e diz: olha, Deus reprovou você, rasgou o reino da tua mão e vai dar o reino a outro homem. Porque Deus procurou para si um homem segundo o seu coração e já o encontrou. E esse homem é Davi. É assim que surge o conceito e a afirmação bíblica de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Em resposta à grande aparência e à beleza exterior e à aparência de poder de Saul, vem Davi, um menino desacreditado, caçula da família, nem o pai dele acreditava nele. Quando Samuel, o profeta, foi à casa de Jessé ungir Davi como rei de Israel, ainda Saul estava no trono. Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi. Chamou os filhos de Jessé, aí entrou o primeiro, um armário. Saul falou: esse é dos bons. Ou Samuel falou: esse é dos bons. Pegou um banquinho, pôs lá, subiu no banquinho para ungir o camarada rei. E Deus falou: não é esse. E Samuel desceu do banquinho e falou para Jessé: não é esse. Tem outro filho? Aí vem outro que é um armário duplo, 2 vezes maior que o outro. Falou: agora entendi.
subiu no banquinho e Deus também não é esse. Aí depois veio um triplex. Mas aí o Samuel já estava esperto, não subiu no banquinho. Esse? Não. Tem mais filho? Aí foi passando filho. Até que chegou uma hora que o Jessé disse, acabou, não tem mais filho. Aí o Samuel finou aqui, acabou. Um desses aí, Senhor. E Deus diz assim, tem mais um. O Jessé, o pai, diz assim, tem mais um, é um Davizinho que está lá no campo. Vai ser, imagina que o Davizinho vai ser rei. E aí falou, tem um tal de Davizinho aí lá no campo. Aí Deus falou, é esse. Aí vem Davi, que a Bíblia descreve como um menino de aspecto gentil, cara de criança, um garotão. É ele que vem, é ele que é ungido rei de Israel no lugar de Saul. E então Deus diz a Samuel o profeta, não se impressione com a aparência e não se impressione com a opinião dos homens, porque os homens veem o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. E é Davi que eu quero, porque ele é um homem segundo o meu coração. A pergunta é, o que é que tem nesse coração de Davi que faz dele o homem segundo o coração de Deus? Porque esse Davi, eu vou te contar uma coisa. E eu escolhi justamente para a nossa meditação dessa noite os capítulos 11 e 12 do segundo livro do Samuel, que é uma página assim na história do Davi, que em outras biografias seriam proibidas. Tivesse naquele tempo esse papo de biografia autorizada, não autorizada, essas páginas aqui entrariam em grande discussão. Porque diz a palavra de Deus aí no capítulo 11, o versículo 1 do segundo livro de Samuel, que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Isto denota que Davi não é mais um garotão, um menino, um meninão. Ele é um rei, o reinado está estabelecido, ele está consolidado, sua reputação já está clara, ele tem o respeito do seu exército, ele tem o respeito dos seus comandantes, dos seus oficiais, ele tem o respeito de toda a nação, ele assume o trono, entrando para a história de Israel, pela porta da frente, e passando em cima do gigante filisteu, Golias, um sujeito de 3 metros de altura. Ele vence o Golias filisteu, que o Saul não teve peito para encarar, o Davi encarou e matou o gigante filisteu. Então é esse o Davi. Ele vem com todas as glórias e todas as honras. Tempo de guerra, primavera, jardim florido. O Davi chama Joabe, o seu grande general, e diz, vamos para a guerra, vamos conquistar territórios, vamos amealhar riquezas para o nosso reino de Israel, e vamos lá, Joabe. Manda todo mundo para a guerra, e Davi não vai. Fica em Jerusalém, acordando tarde. E o versículo 2 diz que, uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher, muito bonita, tomando banho. E continuou vendo. E viu mais. E continuou vendo. Não está na Bíblia isso. Está só comentário. Davi voyeur. Davi ficou espiando. Ficou espiando e mandou alguém procurar saber quem era. Chamou algum dos serviçais do palácio e falou, quem é essa mulher tomando banho aqui no jardim, aqui eu estou vendo. Vem a resposta para ele. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o rei. Sujou, é casada. O rei falou, vai buscar e traz para mim.
Os serviçais trocaram olhares, mas o rei Davi falou: já matou gigante, vamos buscar a mulher que o cara pediu. Foram buscar a Batseba, ele deitou-se com ela, e depois ela voltou para casa. Mas como é a história, né? Versículo 5, Batseba manda um recado para Davi: estou grávida. Grávida? E como que você está grávida se o teu marido está na guerra? Falou: pois é, rei. Então o senhor vê aí que conta o senhor faz. Como é que vai ficar essa situação quando Urias, meu marido, voltar? E o rei teve uma brilhante ideia. Estou contando, você conhece a história, mas tem muita gente que não conhece as histórias da Bíblia, né? Então eu estou contando para você que não conhece. O rei Davi teve uma brilhante ideia. Falou: vamos trazer esse Urias do campo de batalha e dar um day off para ele, um fim de semana, dar um bônus para ele ficar em casa. Aí vem Urias do campo de batalha, não dorme em casa. O sujeito vai lá e diz assim: rei, Urias deixou um recado para o senhor. Foi mesmo. Falou que agradeceu demais esse day off aí que o senhor deu para ele, ficou muito grato, mas que ele não pode deitar-se com sua esposa enquanto seus homens estão no campo de batalha. Isso não é justo. O Davi fala: mas não é possível. O cara é muito corretinho, é muito honradinho, não dá certo isso. Aí foi, coçando a cabeça, teve outra brilhante ideia. Mandou uma mensagem para o Joabe, seu comandante militar. Tive uma ideia, vamos assumir o Morro do Alemão. O Joabe falou: vamos lá. E qual é o plano? O plano é o seguinte: Joabe, você coloca Urias na frente e um montão de gente atrás. E assume o Morro do Alemão. O Joabe cumpriu a ordem. Urias na frente, o exército atrás. Foram recebidos a bala, muitas baixas, uma derrota. E aí então Joabe manda um relatório da batalha para o rei Davi. Versículo 18. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, mas deu orientações ao mensageiro. E disse assim: olha, quando você chegar lá e falar para o rei que nós fomos tomar lá o morro e não deu certo, que os caras receberam a gente, eles estavam preparados e morreu muito soldado nosso, tivemos muitas baixas, o rei não vai gostar desse relatório. Mas aí você fala assim: o rei, o Urias morreu também. Dito e feito, o mensageiro dá o relatório, o rei não gosta, e o mensageiro diz: mas o Joabe falou que Urias também morreu. E o rei fala: mas não há de ser nada, na guerra é assim mesmo, os soldados morrem, não há problema algum, volte para o campo de batalha, dê um abraço para o Joabe e tal, e fica assim, e ficou assim. Só que o versículo de número 27 diz, na última frase, que Deus não gostou nada do que Davi fez. Que o Senhor se desagradou de Davi. E mandou um profeta falar com Davi. O profeta Natã. Lá vai o Natã, entra no palácio e fala com o rei Davi. E diz assim: rei, aconteceu uma situação aqui no reino, eu preciso do parecer do senhor, porque a coisa aqui está um pouco complicada. O que foi que aconteceu? Aconteceu o seguinte: tinha um sujeito rico, que tinha muitos bois e muitas ovelhas. E tinha o vizinho dele, que era pobre, só tinha uma ovelha. Só uma só. E aí o rico recebeu um hóspede. E em vez de pegar uma das suas ovelhas para oferecer um banquete para o seu hóspede, pegou a única ovelhinha lá do vizinho dele. Eu só acho que é possível um negócio desse. O Davi falou: esse cara merece morrer.
Aí o profeta Natã diz assim no versículo 7 do capítulo 12: você é esse homem. Você, Davi, é esse homem. Nesse momento em que Natã confronta Davi, a luz na consciência de Davi se acende. Ele se quebranta, ele cai no chão, e aí no versículo de número 13, ele faz uma declaração que é bem própria de homens que são segundo o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Aí o profeta diz: mas o Senhor já perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas a criança que está no ventre de Batseba vai. Então diz a Bíblia Sagrada que Natã foi embora, e no versículo 15 do capítulo 12, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança, e jejuou, e entrando em casa passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis. Ele se recusou, inclusive, a comer. 7 dias depois, a criança morreu. E os oficiais do palácio disseram: se enquanto a criança estava doente, Davi estava prostrado e não sequer queria comer, como nós vamos dizer para ele que a criança morreu? Isso vai ser devastador para ele. Mas Davi ouviu os comentários, os cochichos e falou: a criança morreu? Sim, rei, a criança morreu. Então, versículo 20 do capítulo 12 do segundo livro de Samuel, Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, entrou no santuário do Senhor e adorou o Senhor. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros não entenderam. E lhe perguntaram: por que ages assim? E Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que a criança morreu, por que deveria eu jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até a criança, mas ela não voltará a mim. Depois, versículo 24, Davi consolou sua mulher Batseba, não é mais a mulher de Urias, é sua mulher Batseba, deitou-se com ela e teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias, abençoado pelo Senhor, o amado do Senhor. Parênteses. É intrigante que até um determinado momento a mulher é de Urias e a partir de um determinado momento a mulher é de Davi. Acontece alguma coisa aqui no meio. E eu acredito que acontece um ciclo completo do que nós poderíamos chamar da disciplina de Deus para essa injustiça cometida. A confrontação do profeta, o quebrantamento e o arrependimento de Davi,
A morte da criança, que é alguma coisa que no céu, se eu tiver oportunidade, eu vou perguntar por quê. Por que Deus matou essa criança? É um preço altíssimo pelo pecado de Davi. Confrontação do profeta. Quebrantamento e arrependimento do rei. A punição e a paga pela injustiça. E depois sim, Davi está não mais com a mulher de Urias, mas está agora com a sua mulher e com ela tem um filho legítimo chamado Salomão. O que me faz pensar é que há muita gente dormindo com a mulher de Urias. E está fazendo isso por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Pecado não caduca. Pecado não tem vencimento pelo tempo. Enquanto a injustiça não é coberta pela justiça, o sangue do inocente fica clamando da terra. Há algumas coisas que nós carregamos nas nossas vidas que pertencem a algum Urias. As mulheres têm que inventar um outro nome aí para arrumar um nome para a mulher de Davi. Mulheres que dormem com homens já há 20, 30 anos, mas são homens ilegítimos. Eles são de outra mulher. Homens que dormem com mulheres, mas são mulheres em relacionamentos ilegítimos. Essas mulheres pertencem a outros homens. Porque lá atrás, houve uma ruptura. E uma ruptura que desagradou a Deus. E esses que desagradaram a Deus não passaram pelo processo completo de restauração. Confrontação, quebrantamento, arrependimento, justiça, reparação, e então a vida segue. Há algumas coisas, e não precisa ser só a mulher do Urias, ou o homem, marido da vizinha, podem ser coisas. Podem ser relações, podem ser afetos, não romances necessariamente. Podem ser posses. E nesse mundo em que o dinheiro fala tão alto, há muita gente com dinheiro podre no bolso, e esse dinheiro é maldito, porque não passou pelo processo completo da disciplina de Deus e ainda não foi lavado do jeito certo para que ele seja abençoado por Deus. Ainda é posse cuja conquista desagradou o Senhor. E é tempo. Eu me lembro um dia, quando um casal se converteu aqui na Ibabe. E no dia de sua conversão, aquele homem que morava junto com aquela senhora, ligou para sua ex-esposa para pedir perdão. E fez uma pergunta muito corajosa: você quer que eu volte? Ela disse: não quero que você volte, mas eu estava esperando o seu pedido de perdão até hoje. Naquele dia, fechou-se o processo de legitimidade de uma relação. Aí o casal veio e disse: pastor, o senhor faz o nosso casamento e nos abençoa? Eu digo: eu faço. E peço sim para Deus abençoar o seu casamento, porque agora ela não é mais a mulher de Urias e você não é mais o homem da outra mulher.
Agora essa relação é legítima. O processo fechou. Mas precisa fechar. Mas estranhamente não é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Eu estou falando sobre um homem segundo o coração de Deus, e aonde está o coração de Deus em Davi. Sabe onde eu encontrei o coração de Deus em Davi? Num contrassenso. Num contrassenso. E sabe qual é o contrassenso? É que quando o profeta Natã vai falar com Davi, e ele conta aquela história do homem rico que tinha muitas ovelhas e do homem pobre que tinha só uma ovelha, e o profeta Natã pergunta ao rei Davi: o que o senhor acha? O rei Davi dá a resposta certa. Ele diz: eu acho que foi cometida uma grande injustiça, e que esse homem que cometeu essa grande injustiça deve ser punido. Ele diz, no impulso, ele diz assim: esse homem merece morrer. Mas depois ele diz: ele merece ressarcir 4 vezes o valor da ovelha que ele pegou. Isto é, Davi tem senso de justiça. Davi tem um código moral correto. Davi, inclusive, tem capacidade de ficar indignado com o pecado que ele acabou de ouvir o profeta descrever e narrar. Mas ao mesmo tempo, ele é o pecador e não se enxerga. E é isso que é tão difícil para a gente assumir. É que as pessoas... Deus me perdoe. Não as pessoas. Nós somos comentaristas morais da vida dos outros. É do homem rico que tinha um monte de ovelhas e bois. É do homem pobre que tinha só uma. Mas ele mesmo, Davi, não se enxerga na história. Ele está de fora. E ele está de fora e está olhando a história de maneira lúcida. Ele não diz assim: olha, precisa ver qual é a situação desse homem rico. Vai ver que na situação dele, Natã, nós faríamos o mesmo. Ou ele diz assim: precisa ver esse homem pobre aí, se essa ovelhinha era dele mesmo, ou se ele já não tinha roubado do homem rico. O Davi, ele confia na palavra do profeta, ele tem o julgamento correto, ele faz a leitura moral correta, ele tem o veredito correto, ele poderia presidir um julgamento desse réu. E o presidiria talvez até com uma certa isenção. Ele está lúcido, mas ele não se enxerga. Ele não se vê dentro da história. Não é a respeito dele. E o Evangelho é isso, não é a respeito dos outros. O Evangelho é a respeito de nós. Nós não somos comentaristas morais da vida dos outros. Nós somos pessoas que devem se colocar diante de Deus, para que a palavra de Deus nos diga sempre: você é esse homem, você é esse homem, você é esse homem. Seria muito legal se eu conseguisse desligar a voz do Espírito Santo que sussurra para mim: você é esse homem, você é esse homem. Eu dormiria muito melhor. Mas depois que eu acabo de falar aqui hoje à noite, e falei de manhã uma vez, 2 vezes, falo agora de noite a 3ª vez, aí eu vou dormir, ainda vem o Espírito Santo falando: então, você é esse homem. Você é esse homem. Você foi falar para eles lá, você é esse homem. Nós estamos vendo isso acontecer no nosso país. Eu acho muito engraçado o seguinte: nós falamos assim, o Brasil está sob corrupção sistêmica. Pelo que a gente vê no jornal, todo político é corrupto. O Supremo Tribunal está sob júdice. O Senado está sob júdice, a Câmara de Deputados está sob júdice, a Presidente da República está sob júdice, o ex-presidente está sob júdice, a Rede Globo está sob júdice, a Carta Capital está sob júdice, a Veja está sob júdice. Está todo mundo é corrupto, ninguém presta. O empresariado é corrupto, as diretorias das estatais são corruptas,
As instituições públicas são corruptas. E os únicos que não eram corruptos, na primeira chance que tiveram, se tornaram corruptos. Então quem é corrupto nesse país? Nós. Nós somos corruptos. Está na cultura, está na índole. O que é isso? Que na primeira vez que o cara tem chance de se lambuzar, ele se lambuza. É honesto a vida inteira. Na primeira chance ele se lambuza. E aí ele fica falando, eles são corruptos, eles são corruptos, eles são corruptos. E nós? Você é esse homem, você é essa mulher. Porque quando eu acabo de falar aqui, entre uma música de final, ou as pessoas vêm aqui à frente, a gente faz uma oração, aí eu sento ali. Aí quando eu sento ali, vem o Espírito Santo. O senhor podia dar um tempo, acabei de falar 3 vezes, o Paulo, né, já vem falar, você é esse homem. Aí eu tenho que ficar pensando, qual é o meu pecado, do que eu estou me escondendo, do que eu estou fugindo, quem é o meu Natan, qual é a parábola que Deus vai me contar para eu me enxergar, porque eu não me enxergo. O Evangelho é isso, é a gente se enxergar na palavra de Deus. Para a gente poder cair no chão e dizer, pequei contra o Senhor. E o profeta Natan dizer para nós, o Espírito Santo de Deus dizer para nós, mas Deus perdoou o seu pecado. E te deu um filho que é amado dele, e te deu um futuro que ele vai abençoar. Pequei contra o Senhor. Mas Deus perdoou o seu pecado e te deu um futuro que Ele vai abençoar, e te deu algo que Ele ama e que Ele legitimou e que Ele aprovou. Pequei contra o Senhor, mas Deus perdoou o seu pecado e te deu um futuro abençoado por Ele. Agora, por que é tão difícil a gente se enxergar e dizer, pequei contra o Senhor? Porque não é assim... É tão fácil, né? E aqui eu creio que está o coração de Deus no coração de Davi. É essa capacidade de cair quebrantado e dizer, pequei contra o Senhor. Esse é Davi, é barro mole nas mãos de Deus. A palavra vem, ele escuta, ele chora, ele se quebranta. A palavra cai em boa terra. Esse é o coração de Davi. Mas por que a gente passa anos e anos e anos e não muda? Anos e anos carregando uma dor, uma culpa. Deus fala, a gente não ouve, parece que tem cera nos ouvidos. As pessoas falam de uma experiência com Deus que a gente não tem. Eu queria ter essa experiência com Deus. Esse pessoal fala de uma alegria que eu não conheço. Eu queria ouvir a voz de Deus, mas eu não ouço. Eu queria receber orientação de Deus, mas eu não recebo. Eu queria ler a palavra e entender, mas eu não entendo nada quando eu leio. Parece que os meus olhos estão cegados. Estão mesmo. Seus ouvidos estão tapados. Estão mesmo. Porque falta cair de joelhos e dizer assim, pequei contra o Senhor. Admitir, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. O problema de Davi é que teve um dia que ele se esqueceu. Acho que ele se esqueceu de Deus. Os estudiosos sublinharam uma coisa aqui que eu não tinha visto, e ainda bem que eles viram e eu copiei deles. Eles disseram o seguinte, o problema de Davi é que num determinado momento, ele começou a se achar Deus. Porque no capítulo 11, versículo 1, Davi mandou Joabe e os exércitos para a batalha. No capítulo 11, versículo 3, Davi mandou saber quem era Batseba.
No capítulo 11, versículo 4, Davi mandou buscar a mulher de Urias. No capítulo 11, versículo 6, Davi mandou um recado para Urias, para Joabe, para mandar Urias. No capítulo 11, versículo 14, Davi mandou uma carta para Joabe para matar Urias e fazer parecer um acidente de batalha. Davi mandou o mensageiro dizer para Joabe que está tudo bem, no capítulo 11, versículo 25. Davi, ele se achou tanto, ele era tão ensimesmado, ele só pensava nele, só o mundo dele. Eu sou o rei, eu posso tudo. E ele mandava soldado, tirava soldado, mandava Joabe, tirava Joabe, mandava Urias, tirava Urias, pegava a mulher, mandava a mulher embora. E ele punha e dispunha ao seu bel prazer. Só que tem um problema, quando a gente manda muito, os outros mandam também, mandam dizer, estou grávida. E mandam dizer o seguinte, olha rei, lembra aquele bilhete que o senhor me mandou? Então, está na hora de o senhor fazer algumas coisas aí, porque aquele bilhete está comigo e eu sou brother do Japa da Federal. E o Davi teve que pagar muito caro por esse bilhete que ele mandou para Joabe. E mais, quando a gente manda muito, a gente se esquece que o Senhor também manda. Manda Natã colocar o dedo na nossa cara e nos dar uma oportunidade. Aí a gente tem a oportunidade de cair no chão. E veja como a mudança de Davi é tão radical. Porque Deus diz assim, a criança vai morrer. Ele cai no chão com saco e cinzas, quebrantamento total, arrependimento, jejum, não come. Aí a criança morre. Ele levanta, toma banho, se veste, vai ao santuário e adora ao Senhor, alimenta-se, consola a sua mulher e segue a vida, faz amor com ela e tem um filho com ela. Os homens serviçais do palácio dizem, rei, eu não estou entendendo. O que aconteceu com o Senhor? Eu acho que Davi responderia mais ou menos assim, ou respondeu, sabe o que aconteceu? Eu tive um apagão. Eu comecei a mandar e desmandar, mandar e desmandar, mandar e desmandar. E eu comecei a me tornar o centro do mundo, eu não ouvia mais ninguém, mais nada. Quando eu percebi, eu já tinha manipulado um exército, sujado a mão do meu comandante militar de sangue, destruído uma família, matado um homem, me apoderado de algo que era ilegítimo. Eu tinha causado uma tragédia. Mas Deus teve misericórdia de mim, me disciplinou, e eu entendi que para a gente andar com Deus, a gente não discute com Deus. Sim, Senhor, obrigado, Senhor. Pequei contra o Senhor, me perdoa, Senhor. Mas o Senhor já te perdoou e te deu um futuro abençoado por Ele. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? Não é ser impecável. Hoje pela manhã, uma das senhoras de nossa igreja veio e falou assim, pastor, esse Davi sempre eu tive ele entalado. Como que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus se ele fez o que fez? Então, a chave está aí. A Bíblia jamais disse que Deus aprovou o que Davi fez ou deixou de fazer. O que a Bíblia diz é que Deus aprovou o coração de Davi. E o coração de Davi era um coração que, quando necessário, caía de joelhos e dizia, pequei contra o Senhor. E quando adequado, se levantava em júbilo e em louvor a Deus. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Pequei contra o Senhor, mas o Senhor já te perdoou e te deu um futuro abençoado por Ele. Talvez você que está aqui hoje à noite
seja um Davi carregando coisas que não são suas. E você se recusa a cair no chão e dizer: pequei contra o Senhor. Então, hoje é o dia de você dizer: pequei contra o Senhor, e deixar o Espírito de Deus dizer ao seu coração: mas o Senhor já perdoou o seu pecado e deu a você um futuro abençoado por Ele. Agora, talvez você seja um Davi que já caiu no chão e disse: pequei contra o Senhor. Mas você ainda não ouviu o Espírito Santo dizendo a você: mas o Senhor já perdoou o seu pecado e deu a você um futuro abençoado por Ele. E você ainda vive pela culpa do que você fez, e não do desfrute do perdão que Deus lhe deu e da bênção que Deus quer lhe dar para o seu futuro. Essa é uma hora de você colocar o seu coração diante de Deus e lavar essa roupa suja diante do Senhor. É pedir a Deus: dá-me um coração igual ao teu. Mas para Deus dar para a gente um coração igual ao dele, a gente tem que dar o nosso coração para Ele. Então a gente diz: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. E depois a gente diz: toma o meu coração. Eu quero viver só por ti e para ti. Então eu queria convidar você a nós terminarmos essa nossa celebração cantando essas canções e dizendo a Deus as verdades do nosso coração. Confessar a culpa, desfrutar o perdão e acreditar na possibilidade de um novo futuro abençoado por Deus. Homens e mulheres segundo o coração de Deus não têm medo de dizer: pequei contra o Senhor. Porque eles sabem que qualquer futuro só pode ser bom se for um futuro abençoado pelo Senhor. Ninguém é feliz com mulher de Urias e com filho ilegítimo. A gente só é feliz com mulher e homem que é nosso e que Deus abençoou e que com eles nos deu filhos e filhas, amados por Ele e abençoados por eles. Coloque seu coração diante de Deus. Tenha coragem de dizer: pequei contra o Senhor. Fazer o ciclo de disciplina e fechar esse ciclo, para você ouvir o Espírito Santo dizer: o Senhor te perdoou e te deu um futuro abençoado por Ele. Amém.